Pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo aqui um estudo a respeito sobre chip de áudio, entrada SATA, entrada IDE e também a respeito falando sobre drivers. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui na minha bancada, tá aqui uma placa-mãe na minha bancada, e vamos falar a respeito sobre o chip de áudio. Aonde fica o chip de áudio? Geralmente é na maioria das placas mãe, porque as placas mãe geralmente é uma placa padrão, né? Tanto na versão antiga como na versão nova. Provavelmente essa aqui possa ser uma versão de 2006 e 2007. E esse aqui é o chip de áudio. Podem ver que em volta dele tem capacitores, né, em volta. E esse aqui é o chip de áudio. Ele fica bem perto aqui das entradas PCI, na entrada GP ou PC Express, na entrada de disquete, né? Que hoje em dia é raro, é muito difícil alguém estar usando hoje em dia, né? Ele fica perto do chip de rede. Esse chip de áudio aqui, pessoal, ele costuma dar muito problema, né? Tanto relacionado aos defeitos de áudio, porque o chip de áudio também ele pode entrar em curto e a placa também não funcionar, né? E a placa também funcionar e o chip de áudio não reconhecer, né? O que eu aconselho a fazer, pessoal, é bem mais prático. Você está comprando, se sua placa tem entrada PCI, está comprando uma placa de som, né? Que tem entrada uma verde e também uma entrada rosa. Dependendo dos dois lados que você pôr, você vai lá no setup da placa-mãe, desabilita o sistema do chip de áudio para que você possa usar uma placa de som off-board, tá bom? Nunca esqueça disso, tá bom? Isso, e tem muitos casos que acontecem, né? Que tem sua placa-mãe. E também, pessoal, a respeito de driver, se você instalou um Windows e não reconheceu o som, procura usar um sistema que você possa baixar o som, como um Drivers Pack Solution, né, que ele é muito bom, né, online. Você pode estar procurando assim, baixando o som. Caso não aconteça isso, também procura usar um CD de instalação que é compatível a esse chip de som, tá bom? Falando também aqui a respeito da entrada SATA e também da entrada IDE, hoje eu vou estar falando aqui a respeito desse componente aqui, pessoal, ó. Entrada SATA, né? E também entrada IDE, né? Geralmente, esses componentes eles costumam dar muito problema. Como muito problema, às vezes pode acontecer de danificar esses componentes porque eles são muito sensíveis, pessoal. E você está usando, né? Por último caso, está usando o IDE, né? Caso você não encontre uma assistência especializada que possa trocar esse componente por outro componente, né? Eles vão fazer uma alteração, né? Vão fazer um conserto, um reparo um diagnóstico mais profundo, né? Mais específico e está usando a entrada SATA, né? Tem duas entradas, tanto uma como outra, porque na verdade no padrão eles usam como um leitor de CD-ROM, né? E a outra entrada como HD. Ou também se preferir usar o IDE, tá bom? Tem placas mães, como placas mães da Gigabyte, que tem aquele chip chamado RAID. O que é isso? Esse chip chamado RAID, porque geralmente não é toda a placa mãe que tem, né? Ele tem 6 entradas SATA. Suponha que 4 entradas você pode usar para o CD-ROM, HD e assim vai. E aquelas duas entradas que seriam 6 entradas, seria como se fosse você colocasse 2 HD no sistema e quando formatasse ficasse um só, entendeu? Isso é chamado de um sistema RAID, né? Quem controla esse chip? Quem controla esse chip é a ponte SU, pessoal. É essa ponte SU aqui, tá bom? É ela que controla esse chip, tá bom? E geralmente não são todas as placas que tem. Eu tinha uma, acabei vendendo ontem,
né? E eu ia mostrar para vocês como que é esse chip. Bom, não sendo esse caso, pessoal, às vezes costuma dar muito problema não reconhecer o HD, não reconhecer nem a entrada IDE. Então, assim, eu aconselho, tipo, reparar a placa-mãe, né? Isso são defeitos raros, né? Ou às vezes também dá muito problema, né? No sistema operacional, relacionado também a vírus, que isso acontece também, pessoal. O vírus ele até impede o sistema operacional tá abrindo e você pensando que a entrada SATA, a entrada IDE não é, tá bom? Tem que formatar o, o HD, né? Colocar um novo sistema operacional para que o vírus possa ser eliminado e você possa estar aí trabalhando manualmente. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos falar aqui sobre a entrada USB, né? Vamos falar sobre a entrada USB. Pessoal, a entrada USB ela é uma entrada também padrão, ela é um conjunto da placa-mãe, né? Uma entrada específica da placa-mãe muito importante. Por que muito importante, pessoal? Porque com ela eu consigo armazenar os meus arquivos, eu consigo usar o pendrive, eu consigo usar o teclado, consigo usar o mouse, né? Todas as entradas USB, né? Que é uma entrada muito importante e todos usam isso. Isso é comum na nossa geração, tá bom? Às vezes dá muito problema, né, pessoal? Isso dá muito problema, essas entradas USB, né? Por que dá muito problema? Porque se, por exemplo, se você tem um pendrive de 16 GB, de 32 GB, até mesmo de 8, 2 GB, 4 GB e assim sucessivamente, se você colocar um pendrive aqui sem saber se essa entrada USB está funcionando ou se ela estiver em curto, você pode queimar o seu pendrive. Alexandre, mas por que queimar o meu pendrive? Porque se os 5 volts ir para o terra, você perde o seu pendrive e acaba queimando, né? Eu aconselho, geralmente, você está usando um adaptador que ele tem uma verificação se tem a entrada 5 volts ou se não tem entrada 5 volts, né? Por quê? Porque se você está colocando algum tipo de teclado ou outra coisa qualquer, pode danificar o seu aparelho, né? E causando aí um curto-circuito. Então, assim, pessoal, é sempre bom você estar verificando, pegar alguma coisa como um teste, sei lá, um leitor SATA que esteja danificado, que ele esteja não usando, não funcionando mais o leitor, tá usando e ver se tá tudo certinho ou no padrão, tá bom? Leitor SATA, eu falo aquelas entradas USB, pessoal, tá bom? Ou outra coisa qualquer. É sempre bom você estar usando, caso a entrada USB não funcione, usando esse entrada aqui PCI USB, é uma placa USB, né? Geralmente no mercado está custando R$ 50 no Mercado Livre, ou até mais, ou um pouco menos, dependendo aí de você tá pegando novo ou usado, que é quando você tá pegando novo, na verdade, né? Por quê? Porque novo já é uma mais garantia e você pode estar espetando ele bem aqui, ó, espeta aqui, né? E após instalar aí os drivers, né? Da placa de USB, tá usando aí manualmente, normalmente, tá bom? Bom, as entradas USB, pessoal, elas funcionam assim. Geralmente, o que causa esse curto? Esse curto é causado por transistor, por capacitores. Quem controla as entradas USB é a ponte sul, né? É ela que controla as entradas USB, tá bom? Geralmente, se caso você levou no técnico, fez todos os testes, né? Tem fuzil também que controla a entrada USB, tá bom? Que queima muito e precisa ser trocado, tá bom? E tá usando aí manualmente e tá usando aí manualmente a sua placa mãe, tá bom? Falando sobre isso, pessoal, aqui também, ó, na entrada USB. Ela é tanto USB como entrada de áudio também, tá bom? Vocês têm que tomar cuidado, porque geralmente tem muita placa-mãe que a pessoa fica perdida
esses pinos aqui, eles são soltos, né? E não tem aquela fixação fixa aqui como entrada direta, como tá aqui agora, que é muito fácil, porque essa entrada branca tá indicando que essa entrada USB é colocada nesse canto aqui, ó, nesse lado direito, não no lado esquerdo, ó. Pode ver, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó. Quando eu coloco ele aqui, pessoal, vocês podem ver aqui na foto. Eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Faz de conta que a entrada direita tá sem pino. Então quer dizer, os 5 volts tá em primeiro, o fio branco e o verde que são compatibilidade e o terra preto que ele está colocado aqui no último do pininho, tá bom? Porque fora isso já não tem mais entrada de pininho. Então ele tá indicando o encaixe correto, tá bom? Tanto usando para a direita como para a esquerda, dependendo do modelo da placa-mãe, porque cada placa-mãe tem uma especialidade, né? Tem uma especificação diferente. Então você pode estar usando isso, tá bom? Entrada de som, essa entrada aqui, ela é mais diferente, tá bom? Ela já entra, até os pinos também são soltos e tem que tomar cuidado para você também não estar queimando o chip de som. Ele é colocado aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu encaixar aqui, ó, pronto. Faz de conta que você tá usando lá seu gabinete e você tem que aprender a colocar isso, tá bom? A plaquinha de USB, caso danifique, você pode estar usando aqui, ó, tá vendo? E também uma placa de som. Essas coisas, pessoal, seria por última casa, tá bom? Por que por última casa? Porque caso você precise realmente da sua máquina para trabalho, porque é muito importante, você pode estar usando aí em segunda mão as placas da entrada PCI, tá bom? E assim tá salvando aí a sua placa-mãe. Então é assim, pessoal, são problemas aí que precisam ser solucionados, né? E tá resolvendo isso, que são chip de áudio em curto, né? Problema no HD, né? E também na entrada USB. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.